Existe uma dúvida que está ao redor de muitos de nós. Sempre buscamos saber o que está acontecendo com esse mundo afinal. Por que acontecem tantas catástrofes? Por que tem tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo e todas ao mesmo tempo? Por que até algum tempo atrás não víamos essas coisas com tanta frequência como vemos agora? Para alguns de nós que não conhecemos a Bíblia, vemos tudo isso de forma estranha e sem entender muito onde é que essas coisas vão dar. Mas, na Bíblia, existem as respostas necessárias para entendermos o que está acontecendo com este mundo. Deus não criou esse mundo para ser uma maldição, nem para ser um mundo de destruição, mas Deus criou o mundo para ser uma bênção para o ser humano e para todos aqueles que vivessem nele. Encontramos no relato de Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, é dito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus, quando criou esse mundo, criou para ser bom, para ser muito bom, para que a vida de todos fosse boa. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho? Porque se Deus criou o mundo para ser bom, o que deu errado? Infelizmente, após a entrada do pecado no mundo, tudo mudou. Deus tinha criado o mundo para ser uma bênção e uma maravilha para todos aqueles que vivessem nele. Entretanto, o ser humano deixou de ouvir a voz de Deus, preferindo dar ouvidos ao enganador. Tudo isso gerou ruína, tudo isso gerou doença, morte e destruição, assim como vemos hoje. Mas Deus não queria que permanecesse dessa forma. Então, Ele desejava que o ser humano pudesse ser salvo. Pois, tomando aquela decisão, o ser humano estava caminhando para a morte. Deus não estava feliz por ver que o homem tinha tomado a decisão de pecar contra ele, contra o seu amor, e assim seguindo para a morte. Mas Deus sabia que o caso do ser humano poderia ser resolvido e elaborou um plano da redenção. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15 é dito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento, Deus diz ao ser humano que um Salvador viria. Alguém viria para retomar o controle da situação. A descendência da mulher, nesse caso Jesus Cristo, viria para tirar o domínio das mãos de Satanás. Por essa razão, precisamos de um Salvador. Não conseguimos nos salvar sozinhos. Não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Por isso Jesus nos disse: sem mim, nada podeis fazer. Em todas as épocas, Deus sempre teve uma verdade específica para aquela época. Deus sempre teve verdades que eram exatamente para aquele determinado momento. Se passarmos um pouquinho pela linha do tempo, veremos que em todas as épocas o povo de Deus sempre teve uma verdade específica. Na Bíblia, isso é chamado de verdade presente. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 12, é dito: por esta razão sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então,
aqui é falado a respeito da verdade presente. Se verdade presente é uma verdade específica para cada momento, qual era a verdade presente dos dias de Noé? A verdade presente do tempo de Noé era o dilúvio. Qual era a verdade presente do tempo de João Batista? A verdade presente de João Batista era a primeira vinda de Jesus. Ele anunciava a primeira vinda do Salvador. E nós? Será que temos uma verdade presente? E se temos, qual é? A verdade presente para o nosso tempo, além da volta de Jesus, é a mensagem dos 3 anjos que está escrita em Apocalipse capítulo 14. A mensagem dos 3 anjos é a última mensagem de advertência ao mundo que está se perdendo. A primeira mensagem está no verso 7, que é dito: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem nos traz a realidade dizendo que está próximo a volta do Senhor, que devemos temer a Ele e dar glória a Ele, pois o dia do seu juízo está chegando. Temer a Deus e dar glória a Ele tem a ver com se arrepender dos pecados e buscar obedecer aos seus mandamentos, que há muito tempo estão sendo negligenciados ou têm sido usadas várias desculpas para que os mandamentos de Deus sejam postos de lado. Pois, querendo você ou não, logo o juízo de Deus chegará e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus pode nos salvar e obedecer a Deus, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Isso é o que nos garante a verdadeira felicidade. A segunda mensagem está no verso 8, dizendo: seguiu-se outro anjo. O segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem tem a ver com essa confusão religiosa, essa confusão em que nos encontramos hoje, em que Babilônia, a igreja apóstata, é denunciada e recebe de Deus os seus juízos. A complementação dessa mensagem está no capítulo 18 de Apocalipse. A partir do verso 2 é dito: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Como ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Essa segunda mensagem é especificamente para esse sistema religioso que tem enganado as pessoas e ao mesmo tempo é um sistema político. Falaremos disso mais adiante. Mas esse sistema político e religioso que tem enganado as nações da terra e tem feito com que todos pisem os mandamentos de Deus, receberá a condenação por seus atos. E o povo de Deus que ainda se encontra no meio desse lugar
recebe a orientação para se retirar desse sistema religioso para não receber a mesma condenação que ele receberá. A terceira mensagem está no verso 9 do capítulo 14, que diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica é especificamente para o momento em que a besta, descrita em Apocalipse 13, irá difundir a sua marca. Será a pregação do Evangelho no mundo todo contra esse poder que ao mesmo tempo é político e religioso, assim como a Babilônia, descrita no capítulo 17 e 18. Essa mensagem é uma mensagem de advertência a todos aqueles que pensam em aderir ao sistema da besta, pois o sistema da besta é o mesmo sistema do anticristo. E é desse sistema que precisamos nos afastar e nos apegar cada vez mais à palavra de Deus, para que saiamos totalmente ilesos de tudo que está por vir neste mundo. As catástrofes que estamos vendo dia após dia são sinais que Jesus deixou da proximidade da sua vinda, e quanto mais os sinais se intensificam, mais próximo está da vinda de Jesus. Mas em meio a tudo isso, será que Jesus voltará no nosso tempo mesmo?